Em 1935, o poeta Mário de Andrade, com apoio da Prefeitura de São Paulo, criou os parques infantis e muita gente ainda lembra dessas praças onde crianças de escolas públicas iam brincar depois das aulas. E ali rolavam lições de folclore, cultura, história em geral, um ambiente a céu aberto como esse, de maneira prática e divertida. Dessa experiência nascia o conceito de educação integral. No programa de hoje vamos conhecer a história de Vitória, uma estudante que encontrou na educação integral uma oportunidade de vencer a timidez e realizar o sonho de dançar balé. Quero ser bailarina, porque quando eu vejo a Ana Botafogo na televisão, eu acho lindo. Nosso convidado de hoje é um dos fundadores do movimento Mangue Beat, Fred 04. A gente inventou esse dilema, assim, mudar de lugar ou mudar o lugar. No quadro Desafio é dia de música. Trabalhar com música vai ser bastante interessante, porque é uma coisa que contagia. Eu estou em Recife, Pernambuco, na Escola de Referência em Ensino Médio Clóvis Bevilacqua. E esse aqui é o Cláudio Freire, diretor do colégio. Obrigado, Cláudio, por ter me recebido. Tudo bom? Tudo bem. Cláudio, você tem 19 anos já 19 anos de colégio? Gestão na escola. 19 anos é uma vida. O que você acha que mudou? Mudou hoje o interesse, o comportamento, o porquê estudar, porque muitos alunos dizem assim, para que eu estou estudando? Não mudou para pior, você acha? Não, para melhor. Que bom, melhor, que bom. Porque e hoje ele já tem mais uma ideia por que está estudando, né? Tem um fundo de conhecimento do que está estudando. Ô Cláudio, aqui onde a gente está é o quê? É o pátio interno Aqui é o do pátio da colégio? escola, né? Onde esses alunos que estão aí são os alunos de contraturno do programa integral, ou seja, eles estudam durante a tarde, os 5 dias da semana, e 2 dias pela partir da manhã, eles vêm estudar as disciplinas de exata, como biologia, química, física e matemática. É um processo de melhoramento de ensino. Me diz uma coisa, o que tem lá em cima? Que aqui o Temos, pátio... aqui é o eu já pátio da conheci. escola, né? Temos a cozinha, onde se faz a merenda escolar. É, né? Boa a merenda? É boa a merenda, né? E normalmente eu dou uma passadinha sempre pela manhã para ver como é que tá as coisas. Também, claro. Dou uma olhadinha para ver como é que ela tá, né? Gente, essa aqui é a Biblioteca Monteiro Lobato, a biblioteca, da escola Clóvis Bevilacqua, né? Temos, é o lugar de aconchego para o aluno, né? Onde o aluno... Os alunos vêm mesmo, Cláudio? Utiliza. Fala a verdade. Utiliza sim. Temos um processo de um trabalho, inclusive, com a empresa de jornal aqui de Pernambuco, o Jornal do Comércio, ela nos manda os jornais, já que são utilizados, para ser trabalhado também na biblioteca. Isso é um trabalho que nós temos feito sempre aqui na escola. Atualidade na escola, né? A reportagem de um dia, normalmente... Legal. Porque os meus filhos estudaram aqui. Sério mesmo? Meus filhos fizeram de primeira a quarta série aqui, terminaram a quarta série aqui. Na época eu não tinha de quinta a oitava, seguiu para o Gilberto Amado e fizeram lá até concluir a oitava série. Inclusive minha filha é formada em magistério aqui. E por incrível que pareça, ela própria, há uns anos atrás, né? Ela estudando no magistério, e ficou na época, não existia dependência, e ela ficou em uma prova e foi reprovada. Minha filha é reprovada na própria escola do pai. Para vocês verem, né? Não é só porque é filha de diretor que ela ia passar de ano. De maneira nenhuma. Esse cara aqui tem pulso firme, rapaz, você não tem noção. Vou aproveitar o intervalo para conversar com o Eudes, com a Rebeca e com o Tomás. Eudes está em que ano, Eudes? Primeiro ano. Rebeca? Primeiro. Primeiro? Segundo ano.
segundo ano, vocês têm alguma atividade extracurricular? Teve recentemente um projeto de inglês, de música para dançar e tal. Inglês e dança? Como é que foi? É inglês, porque a gente teve que pegar um artista inglês assim e passar assim a música dele dançando. Aí teve vários grupos aqui, os melhores. Você dançou o quê? Só de curiosidade. Eu dancei um remix assim com a galera da sala de Beyoncé. Tá tendo um projeto de consciência negra, houve também um projeto de literatura, de teatro, essas coisas, e alguns passeios que a escola faz. E você gosta disso, ô Tomás? Eu adoro isso. Até porque eu participei de uma peça que a gente foi em primeiro lugar aqui à tarde, o Primo Basílio. Ator, né? Posso fazer o quê? Você interpretou o Primo Basílio? Interpretei. Sua cara. É a minha cara. E tem outras atividades também, tem interclasse, que é uns jogos internos daqui da escola. É legal pra caramba. Mas é mais baseado em esporte, assim, quando vocês fazem alguma atividade, ou mais cultura também? A maioria é esporte. Cultura vem depois, mas não deixa de ter cultura não. O que você acha da educação da tua escola? A educação é boa, muito boa, assim. Os professores são bons. Assim, Tem algum especial? não, tem não. Algum professor que você mais goste? Eu. Eu? Hein, Tomás? Algum professor que você mais gosta? Eu gosto muito de Lourenço, professor de matemática e física. O cara tira onda mesmo, se garante. Cláudio, para você implementar uma educação, que seja uma educação integral, não adianta você colocar o aluno na sala de aula, na escola o dia inteiro, né? Não. Então o que acontece aqui com esse projeto de educação integral? Olha, com o projeto de educação integrada, hoje, primeiro de tudo, capacitar o professor. Não é só botar o aluno na sala de aula, tem que se criar atividade para ele. De manhã, a sala de aula normal, com todas as suas disciplinas, e no contraturno, que é do integral, que ele trabalha seguido, ele tem um conhecimento e um melhoramento daquilo que ele aprendeu de manhã. Então, através desse processo, aí sim, o aluno tem um bom resultado. Pensar em educação integral não significa aumentar o tempo que o aluno passa dentro da escola. A experiência do Colégio Venina Correia Torres, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, por exemplo, mostra que o desafio está mesmo em buscar uma educação mais completa, com outras possibilidades. Bom dia, entra. Vou explicar qual é o meu dia a dia. Meu dia a dia eu acordo, escovo os dentes, tomo café. Aí me arrumo, vou pra escola. Tchau, volta. Tchau. Deus te abençoe. Tchau. Aí depois, quando chega na escola, a gente lancha. Aí depois a gente faz a atividade, volta, lancha, toma banho pra almoçar. Aí depois já fica direto pra aula. O grande motivador do bairro Escola foi a certeza, a segurança de que a gente precisava implantar um programa de horário integral que pudesse ser universalizado em toda a rede. De manhã é a parte regular, né, no caso, para quem estuda de manhã seria a escola, e à tarde seria uma parte informal, né, onde eles não têm obrigação, competência de ter que tirar notas, e sim de desenvolver aspectos que eles não desenvolveriam lá fora. Eu chegava da escola, ia pra rua, jogava bola, soltava pipa, ia pra lan house. Eu ficava só na rua, direto. Ficava na rua, brincando, chegava só de noite, minha mãe trabalha. Tem dias que ela não pode ir pra casa, aí eu ficava até a meia-noite, uma hora da manhã na rua. Quando chegava em casa, matava muita aula também, comecei a matar a aula. No começo eu não gostei. Eu falei, pra que estudar no período integral? Minha mãe, não, mas tem que ir pra sair da rua. Aí agora as provas melhorando bastante e dando estímulo pra poder estudar. Meu jeito não era bem assim, que eu vivia na rua,
Aí hoje eu tô aprendendo mais, me comportando. E a escola ficou um lugar de abrigo para essas crianças, né? Porque aqui alguma coisa está sendo ensinada, né? O que eu faço dentro do projeto Segundo Tempo é fazer com que o aluno, nessas horas vagas que ele tenha, ele pratique algum tipo de atividade ou alguma modalidade esportiva. Perdi. Cada oficina desenvolve uma parte do corpo, cada oficina desenvolve uma parte da mente. Temos oficinas mais teóricas, oficinas de matemática, oficinas de português, que ajudam eles na escola mesmo. Tá aqui, tá dançando, pra elas é tudo. Qual a diferença da couve e do alface? Não? Vamos ver a densidade do verde ali para ver? Então acho que a oficina de horta é para tentar estimular, voltar aos velhos tempos, de cada um cultivar um pouco de terra dentro de casa. O sabor é diferente. Eu cultivei, eu trabalhei para aquilo, eu reguei. Vamos hoje comer aquele tomate que nós plantamos, vamos comer. Então todo mundo quer fazer aquela experiência de saborear o que ela plantou. Isso daqui vai crescer. Vai crescer. Aí você vai transportar para outro lugar? Isso. A gente não acredita numa lógica de que a oficina é uma complementação do trabalho do professor. Na verdade, são trabalhos diferentes, são perspectivas diferentes do trabalho, né? A oficina nunca, jamais vai suprir o trabalho que é realizado pelo professor em sala de aula. Precisa do professor, com toda a formação que ele tem para poder desenvolver aquela atividade, mas a gente percebe que é possível estabelecer algumas aproximações, algumas conexões entre a sala de aula e a atividade que acontece no bairro, entre o oficineiro e o professor. Quando o horário integral chegou na nossa unidade, eu estava em sala. Então, alguns professores foram muito renitentes, alguns pais também. A novidade, deixar seus filhos na escola o dia todo. Foi fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Eu falo assim que para a escola é muito difícil. É muito diferente você receber a criança de manhã, colocar na sala de aula e depois entregar, né? E você ficar com a criança o dia inteiro. Arroz, feijão, carne e angu. Sabe quanto que botou? 44. A gente soma gol. Eu tô 44 gols do ano todo. 44 gols. O fato de eles conviverem aqui o dia inteiro, isso aqui passa a ser uma segunda casa deles, né? O aluno passa a ter uma visão do professor, não só a visão do professor, mas sim de um companheiro de dia a dia. O professor antigamente, ele só conseguia ver o aluno só como o único que vai ser aprendizado. Hoje o professor aprende muito mais do que o próprio aluno. Ele precisa aprender para poder ensinar. O Bairro Escola me ajudou porque eu pensava em ser bailarina. Aí eu fui e falei, tia, se tem como ir, você tem como colocar eu no balé? Você me põe no balé. Aí ela foi e me colocou no balé. Quero ser bailarina, porque quando eu vejo a Ana Botafogo na televisão, eu acho linda. Aí meu avô fala, você vai ser assim um dia. Aí eu falo assim, depende, né? Depende de mim. Se eu não tivesse Bairro Escola, eu não estaria no balé, por causa que minha tia não tem condições de pagar. Porque eu não era muito solta agora. Sou uma espoleta. Aos poucos, nós fomos percebendo que tanto a comunidade quanto a escola se tornou mais una. Nós passamos a ser parceiros mesmo do trabalho que nós fazemos dentro da educação. Eles estão mais interagindo mais conosco, estão aqui em festa, em eventos, a gente está fazendo sempre alguma palestra, alguma coisa assim, eles estão sempre aqui dentro e está mudando o ambiente do bairro mesmo. Então eu acho que talvez esse seja um
diferencial ali do bairro de Califórnia, que eles conseguiram de fato construir a escola junto com seus parceiros, um olhar para além, inclusive, do que a gente, como gestão do programa, tinha conseguido desenhar, né? Naturalmente, como escola de tempo integral por si mesma, não significa um acréscimo de qualidade na educação. Ao contrário, se ela for simplesmente uma duplicação de uma escola precária, ela é a duplicação da precariedade e isso não é bom. Então é preciso que as escolas possam se enriquecer, possam ser mais do que são. Um dos aspectos é a ampliação do tempo, mas não é o único que não pode vir sozinho, né? Ele tem que vir junto com a melhoria do prédio escolar, com a melhoria da formação dos profissionais. É preciso que essa escola seja capaz de dialogar com os que estão no seu entorno e acho que o programa de Nova Iguaçu está dando alguns passos nessa direção. Agora, repito que é preciso ter muito cuidado para a gente não se acostumar com o precário, né? Então, como nós não temos condições de fazer uma escola como ela deveria ser, então uma coisa muito simples, uma brincadeira num terreno ao lado da escola, pode ser bom? Bom, pode ser bom, mas não pode ser o modelo, né? Eu nunca entendi por que a chuva cai em forma de gota e não de uma vez só. Já pensou se a chuva caísse igual balde d'água? Não ia ter guarda-chuva que desse conta. Para nossa sorte, não é bem assim que a coisa funciona. Quando a água da superfície da Terra evapora e ganha altitude, ela encontra o ar gelado da atmosfera. O vapor então se condensa e vai se transformando em pequenas gotículas de água. Essas gotinhas são tão leves, mas tão leves que flutuam no ar, formando as nuvens. Ali, no meio da neblina, sem ninguém ver, milhares dessas mini gotas se juntam numa só, maior e mais pesada. E voa lá! Está formado um pingo d'água pronto para cair na sua cabeça. Fred 04 nasceu em 11 de julho de 1965 em Jaboatão dos Guararapes, Recife. Me criei comendo peixe e caranguejo na praia. A educação militar em plena ditadura fez do menino de classe média um contestador por natureza. 10 para 11 anos, eu ingressei no colégio militar, né? E aí cria uma relação meio de amor ou ódio, né? Fred já circulou pelo movimento punk, flertou com a guerrilha revolucionária e acabou virando jornalista. A gente acabou assumindo uma liderança espontânea dentro da universidade, dentro do diretório de jornalismo lá, justamente porque o nosso discurso era outro, era o discurso do punk rock. Mas se encontrou mesmo no meio do mangue, mais precisamente no movimento Mangue Beat, que ajudou a criar junto com Chico Sainz. E o Mundo Livre mora em Recife, né? Assim, a gente daquela cena inicial e tal, foi uma das primeiras bandas que resolveu fazer o caminho de volta mesmo. Hoje, Fred viaja o Brasil e o mundo como vocalista da banda Mundo Livre S.A. O grupo se formou na década de 80 propondo uma fusão de estilos tão distintos quanto o samba e o punk. Deu certo. E já nos anos 90 a banda lançou um celebrado disco de estreia, Samba Esquema Noise, referência ao Samba Esquema Novo de Jorge Ben. O disco da banda pernambucana até hoje é apontado como um dos ícones da produção musical da década. Desde então, foram mais 6 álbuns lançados e a consolidação como uma das bandas mais importantes do cenário contemporâneo. Não tem por que a escola pública ser necessariamente ruim. Haja vista que a elite brasileira que frequenta as universidades federais. Galera, só para quebrar o gelo mais uma vez, uma salva de palmas para Fred 04. Grande cantor e compositor do Mundo Livre S.A. Fred já me confessou que recentemente pisa no colégio mais para levar o filho pequeno, né, e tudo mais, os filhos, na verdade. Agora, Fred, vamos voltar um pouquinho no tempo, cara, porque você roda o mundo inteiro com o Mundo Livre S.A. E eu queria entender como é que surgiu o Manifesto Mangue Beat, como é que surgiu o Mundo Livre S.A. Eu mexo com música desde adolescente, 12 anos eu comecei a tocar violão
e ouvia muito Jorge Ben e aprendi com um amigo meu que tinha uma banda de baile perto da minha casa. E durante toda a adolescência eu virei um consumidor meio obsessivo por rock, por música brasileira, todo tipo de música, mas de forma muito individual e autodidata, não tinha professor, não tinha nada. E na época de colégio militar, inclusive, eu tinha uma mesada do lanche que eu passava às vezes a semana toda sem lanchar, aí comprava o primeiro disco do Led Zeppelin, aí passava mais 15 dias sem lanchar e comprava o segundo. Fiz toda a coleção do Led Zeppelin economizando o lanche. No tempo de adolescência, infância, você já tinha algum projeto para entrar ou teria alguma ideia para colocar nesse meio Mangue Beat? A minha primeira lembrança que eu tenho de querer entrar em alguma profissão já foi de música, assim, vendo o Roberto Carlos na televisão, Jovem Guarda e tal. E mesmo com meus pais, principalmente meu pai, queria que algum filho seguisse carreira militar, mas no finalzinho da década de 70 ainda existia um jornal que fez a cabeça de mais de uma geração, que foi o Pasquim, que era um jornal que surgiu meio de resistência contra o regime militar no Rio, e onde surgiram nomes, ícones assim, do jornalismo brasileiro, como Milô Fernandes, Ziraldo. E aí o Pasquim me fez ter vontade também de alguma coisa ligada à comunicação, jornalismo, alguma coisa assim. Então, como na música ia ser uma coisa meio complicada a princípio, eu acabei fazendo vestibular para comunicação. Chegou a exercer a profissão? Então, aí na conclusão de curso foi um programa na Rádio Universitária, e da Rádio Universitária eu já recebi um convite, quer dizer, fui fazer um teste na Transamérica, passei, até abri um teste para repórter na TV Jornal, e eu fiz teste, passei lá para repórter em 1990, se não me engano. Eu gostaria de saber de onde surgiu esse nome, Fred 04. Eu na época de faculdade que eu cursei comunicação na Federal, e a gente editava um jornalzinho chamado A Brecha, e que abria espaço para escrever poesia, conto e tal. E eu escrevia uns contos de ficção científica, os personagens eram todos números. Aí tinha a professora, que era a Dona 90, e aí eu comecei a assinar com minha identidade, 04, aí os brothers começaram a chamar de 04, 04, não sei o que e tal, e vem desde essa época aí. Olha que loucura, identidade 04, quarto filho, tem um lance aí com 4, uma numerologia aí. Cara, é incrível, velho. Eu com 4 anos, eu comecei a usar óculos por conta de um sarampo, que quase morri e tal, e aí afetou, fiquei zarolho, e aí por conta dos óculos, meu apelido começou a ser 4 Olho, com 4 anos, Zé Fred, com Demudo, que são 4 letras, que são as 4 letras juntas no teclado. Pô, comecei a ficar meio noiado com isso. Alguém tem uma caneta aí? Eu quero anotar esses números pra jogar depois, né? Quem sabe, dá sorte, pô. 10% já é aliás, 4% já é do Fred. Trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho, trabalho, novo trabalho. Alguém aqui mais tem uma pergunta, rapaz, por favor. Eu queria perguntar sobre a importância da cidade do Recife para você, emocionalmente ou cultural. Eu nasci numa maternidade de Recife, que por conta só da estrutura do Recife para termos de saúde e tal, mas até os 9 anos, 10 anos eu morei em Jaboatão Centro mesmo. Vinha algumas vezes por ano com minha mãe, pro comércio, pro centro. Me lembro quando surgiu a grande novidade, que era o sanduíche. Sabe? Aí, sanduíche de queijo era uma coisa assim, era o paraíso. Ir com meus pais para o Centrão, passear pela Rua Nova, Rua da Imperatriz, e
comer um sanduíche na padaria e voltar para Jaboatão. No início dos anos 90, Fred 04 conheceu Chico Science, que com sua banda Nação Zumbi dava os primeiros passos do movimento que seria conhecido como Mangue Beat. Juntos, os dois escreveram o primeiro manifesto do Mangue, Caranguejos com Cérebro, que idealizava para Recife uma cena musical tão rica e diversa quanto o ecossistema dos manguezais que permeiam a cidade. Aos poucos, o sonho foi se tornando realidade, e o Mangue Beat fez com que Recife voltasse ao centro da cena musical contemporânea. Mas demorou mais tempo pra você chegar até o Mangue Beat, né, cara? Até vocês formarem a cena. Na época, 84, era o auge da Guerra Fria, né? E Mundo Livre S.A. foi uma expressão inspirada num seriado de televisão que ironizava muito com a Guerra Fria, que era o Agente 86, que era um espião, um agente secreto, Maxwell Smart e tal, que defendia os interesses do mundo livre e tal, de forma bem irônica e tal. Em 90, por aí, a gente conheceu o Chico Science, na época ainda era Francisco França, e a gente participou junto da concepção disso que depois ficou chamado como Mangue Beat, né? Alguém tem alguma pergunta sobre o Mangue Beat? Alguém tem alguma pergunta pro Fred? Quem tem? Opa! Eu queria saber como era a sua relação com o Chico. Bom, eu conheci Chico, ele tinha um grupo de dança de rua, de break e tal. Ele dançava break? Dançava mesmo, o cara era um monstro, velho. Dançava no chão, dançava pulando. A gente tinha até um passinho que a gente fazia junto. Eu era muito prego, mas ele me ensinou uns passos lá e tal. Mas a gente comia muito caranguejo lá em Candeias, eu ia comer caranguejo lá no Janga com ele. Agora esse lance de Mangue Beat foi só depois já de anos e anos de banda de garagem e tal. E já foi uma coisa meio que uma grande sorte, embora a sorte não vem por acaso também, né? A gente teve muitos anos de relação e de persistência na garagem até que as pessoas acabam se encontrando ali. Isso. Um liquidificador de ritmos que não perde a raiz pernambucana. Essa poderia ser uma das definições do estilo de Chico Science. O músico passou a infância e adolescência no bairro do Rio Doce, em Recife, e catava caranguejos para vender na feira. Entre uma venda e outra, ele curtiu o som de James Brown e da soul music americana. Em 1984, quando os primeiros passinhos de break de Michael Jackson estavam estourando, Science passou a fazer parte da Legião Hip Hop, uma das principais turmas de dança de rua da cidade. Um tempo depois, formou a banda Lustal, unindo hip hop, funk, soul, rock e ska. Mas foi no Lamento Negro, um bloco afro, que Chico Science achou a raiz do Mangue Beat. Lá ele misturou a black music ao maracatu e coco de roda. Depois, juntando as experiências anteriores, foi criada a famosa banda Chico Science Nação Zumbi, que fundou e fez repercutir o movimento Mangue Beat. Chico Science morreu em um acidente de carro em 1997. Sua música influencia muitos artistas e grupos até hoje, como Otto, Cordel do Fogo Encantado, Mombojó e Mundo Livre S.A. Eu gostaria de saber por que o senhor deu o nome ao movimento Caranguejos com Cérebro e qual foi o seu objetivo? Bom, na verdade, o Chico teve essa ideia de fazer um som com essa sonoridade, esse rótulo de mangue, porque ele gostava muito, primeiro porque ele cresceu e os amigos dele conviveram muito com essa história da cultura do manguezal, do caranguejo e tal. E ele gostava de palavras como mambo, salsa, achava que mangue tinha uma palavra que tinha uma sonoridade muito musical. E entre um show e outro a gente fazia discursos conclamando os caranguejos aqui da comunidade e tal, disseminando essa metáfora entre a riqueza, a biodiversidade dos manguezais e a grande diversidade de música que a gente tem aqui em Pernambuco, no Nordeste e tal. Aí por isso que veio essa ideia do Caranguejos com Cérebro. Fred, o que fez você ingressar no movimento Mangue Beat? O mangue surgiu assim, não foi algo organizado, planejado, sabe? Tanto a parte de vocabulário como visual, os temas das músicas, tudo foi surgindo assim na farra e, como dizia Chico, diversão levada a sério. Eu gostaria de saber qual é a sua inspiração para fazer suas músicas. Desde que eu me entendo por gente, assim,
adolescente, eu fazia música com tudo que aparecia, né? Tem um episódio que se tornou bem conhecido de uma música que é uma das mais cantadas nos shows, que chama Musa da Ilha Grande, que é um exemplo de como às vezes surge uma música. A gente estava na praia lá em Candeias, eu e uns amigos lá durante as férias e tal. Aí teve um dia que a musa da temporada, que se chamava, acho que era Tassiana, que ela chegou nesse dia de biquíni branco, sem canga, tirou a camiseta e entrou no mar. Aí eu comentei com o Renato, hoje secretário de Cultura do Recife, disse, meu irmão, eu não saio daqui antes dela sair da água. Aí pedi uma cerveja lá e fiquei, aí comecei eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água, ela entrou de biquíni branco. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Fred, a impressão que eu tenho é que o movimento Mangue Beat realmente colocou o Recife no mapa cultural do país, né? Assim como o Rock B em Brasília colocou a cidade nesse circuito, né? Você se sente responsável por acender um pontinho a mais na cultura do país, cara? A gente na faculdade, eu me lembro que a gente tinha um dilema. A gente via os amigos mais brilhantes, as amigas que tinham projetos bacanas, culturais na faculdade. A prioridade para eles era sair do Recife. Então queria fazer mestrado na Alemanha, o outro queria fazer mestrado na Inglaterra, outro queria ir para Brasília, para a UNB, outro queria ir para a USP. Então a gente ficava muito frustrado com isso, ficava muito triste. E a gente inventou esse dilema, assim, mudar de lugar ou mudar o lugar. E o Mangue é uma tentativa de colocar o Recife dentro de um circuito contemporâneo mesmo, onde as ideias bacanas não fossem exportadas, não pudessem ficar aqui mesmo. Fred, eu não posso deixar de te pedir para tocar uma palhinha pra gente, mandar Tranquilo. uma asa no violão. Meu assistente aqui já tá... A gente tá esperando aqui um tempão para te ouvir. É meu treino de futebol, ela é meu domingão de sol, ela é meu esquema. Ela é meu concerto de rock and roll, nação, minha torcida gritando gol, minha Ipanema. Pode bater palma aí se quiser. Ela é meu curso de anatomia, meu retiro espiritual. Ela é minha história. Ela é meu desfile internacional. Ela é meu bloco de carnaval, minha evolução. Galega, tento descrever. Com você, gostei do ritmo aí, princesa. Todo mundo vê que eu estou muito bem com você. Ela é minha ilha da fantasia, a mais avançada das terapias, meu play center. Ela é minha pista alucinada, a mais concorrida das baladas, meu inferninho. Ela é meu esporte radical, poderosa, viciante, mas não faz mal, meu docinho.
breve, ela é o que o meu médico receitou. Rivaldo Maravilha mandando um gol, minha chapação. Galega, nem dá pra dizer que está com você, princesa. Todos vão saber que eu sou mais. No próximo bloco é hora do desafio da música no Caminhos da Escola. Estou no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no Colégio Estadual Vicente Januzzi, para propor, junto com a escola, um desafio para os alunos. Fiquei sabendo que eles vão ser convidados para uma espécie de sarau de música. Mas é claro, tem muito mais atrás desse simples convite. Quer saber? Então fica aqui para descobrir. Tudo bom, galera? Tudo. Eu sou o Léo, apresentador do programa Caminhos da Escola, e a escola de vocês, a Escola Vicente Januzzi, selecionou vocês para participarem de um quadro do nosso programa chamado Desafio. Só posso adiantar para vocês que o desafio tem a ver com música. Alguém aqui gosta de música? Muito. Música clássica? Não. Geralmente jovem, adolescente não gosta muito de música clássica. Não, eles preferem funk, pagode, rock. A gente está acostumado a ouvir funk, música eletrônica, que é mais estilo do jovem. Cada um tem sua preferência musical, mas existem músicas, melodias que são unanimidades pelas sensações e pelos sentidos que elas provocam nas pessoas. Quem vai continuar esse papo aqui com vocês, vai explicar melhor o que é o desafio, é a professora Vânia. A professora Vânia é encarregada pelo desafio e vai dar todas as orientações e informações necessárias para que vocês desenvolvam o trabalho. A música não é apenas um som, a música é uma atividade que faz o nosso cérebro emitir várias sensações. Eu vou colocar para vocês vários ritmos. E vocês vão ouvindo esses ritmos e vão falar o que vocês estão sentindo, o que vocês estão percebendo, o que vocês estão vendo nesses ritmos. Tá certo? Certo. Pode ser? Certo. Então vamos lá. O primeiro ritmo, eu gosto de uma coisa assim mais animada, uma coisa também um pouco mais brasileira, é um ritmo mais que contagia. Me lembrava muito os ritmos que eu escutava lá em Minas, tipo frevo, alguma coisa assim. Saudade é tempo, é muita. É uma música assim que ela é triste, que ela lembra despedida, assim, tipo de pessoas que se gostam se separando. Eu lembrei mais assim do povo brasileiro, não sei porquê, mas sempre quando eu escuto esse tipo de música eu lembro aquelas pessoas que, poxa, sofrem. Que eu lembrei assim, meio que, sei lá, uma roda de samba, uma gafieira.
Acho que a última música, que foi um shot que tocou, lembrei um pouco da minha família. É a minha avó, porque é uma coisa muito do Nordeste, ela ouvia muito essa música, então me fez lembrar dela. Uma pessoa muito especial na minha vida, porque foi ela que me criou. O adolescente, ele é mais auditivo, eles estão sempre ouvindo música, seja no ônibus, em todo momento. Então eu pensei, eu acho que esse interesse do adolescente pela música poderia ser canalizado na sala de aula de uma forma lúdica, prazerosa. Gente, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Rafael, sou aluno e professor de música. Estudo música na Unirio, estou concluindo lá o curso de licenciatura e já dou aula também para iniciante. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, o que é música? Seria um meio de arte, de expressar sentimento, alguma obra, sei lá. Com certeza. Música, ela está acompanhando o homem desde o início da história da humanidade, passando ali o que ele sente naquele momento. Eu acho que muitas vezes não tem palavra para ele dizer, a música diz. É correto dizer que da onde sai som é música? Tipo, alguns barulhos podem se tornar uma música. Mas música é tanto som quanto silêncio. Silêncio é música. E os outros sons, você pode misturar. E hoje em dia tem música moderna que você coloca um cara tocando violino com um cara fazendo musculação. E o barulho da respiração do cara fazendo musculação é considerado música. Música concreta, música experimental. O som de um pássaro, o som do vento, o som da água correndo no rio. O Hermeto usava muito isso. Ele fazia música com um copo d'água, chaleira, pente, papel. O grande maestro Villa-Lobos, ele já dizia que tudo que vibra faz música, né? Então, até os átomos podem fazer música. Qual vai ser o desafio de vocês? Vocês terão que criar aqui na escola um sarau musical. Esse sarau musical que vocês irão fazer, que vocês irão realizar, é através da música do autor Carlos Gomes. Para isso, vocês terão que realizar várias atividades. Uma delas é entrar em contato com os músicos, né, combinar com eles quais as músicas, quais as versões de Carlos Gomes que eles poderão estar tocando aqui na escola. Vocês terão que fazer todo um contexto histórico, uma mini biografia da vida, da obra de Carlos Gomes. E além disso, vocês estarão desenvolvendo nos grupos de trabalho qual o programa que vocês irão distribuir para os convidados no dia da realização do sarau. Professora, quais serão os métodos para realizar a pesquisa? Eu pensei aqui na escola a gente pesquisar na sala de informática, na sala interativa e também usando a nossa biblioteca. Professora, como é que vai ser o método de pesquisa sobre a orquestra? Existe a possibilidade de um maestro, de uma pessoa mais específica estar dando essas orientações. Que tal a gente pegar as partes principais da nossa pesquisa, botar num panfleto e distribuir para as pessoas que vierem no sarau? Isso, mas justamente a ideia é essa. Quando eu pedi a vocês que fizessem uma pesquisa sobre a biografia do Carlos Gomes, a ideia é que vocês transformem essa pesquisa tipo numa cartilha, num folder, para a gente distribuir para os convidados com toda a programação do evento, tá? Então agora, professora, chegou o momento histórico do nosso programa. Chegou a hora. Onde eu passo a caixa do desafio com todas as informações, utensílios e ferramentas para que vocês possam desenvolver o projeto. Eu sempre tive vontade de saber tocar um instrumento. Eu gosto muito de flauta, gosto de piano, de saxofone, eu acho que são instrumentos muito legais. Trabalhar com música, como é o projeto, vai ser bastante interessante, porque é uma coisa que contagia. A minha turma ela é muito interessada, sabe? A minha turma, quando fala em uma coisa, uma pesquisa, ela corre atrás. E eu acho assim, que a gente vai entender, a gente vai fazer tudo certo e a gente vai chegar lá e todos vão ficar de boca aberta com a gente e todos vão gostar mesmo, vão até aplaudir. Até a minha avó vai gostar. No próximo programa, os alunos apresentam a pesquisa Professora Vânia e ainda recebem a visita de um músico.
Carlos Gomes é nome de museu, de teatro e de escolas de música. Não faltam homenagens ao maior compositor de ópera brasileiro, que também teve seu rosto estampado nas antigas notas de 5.000 cruzeiros. O campineiro começou a compor cedo. Aos 15 anos já tinha rabiscado suas primeiras polcas e valsinhas, e logo caiu nas graças do imperador Dom Pedro II, que concedeu uma bolsa para ele estudar música na Itália. Em 1870, o músico finalizou o Guarani, sua composição mais famosa, que estreou no pomposo Teatro alla Scala de Milão. Carlos Gomes inspirou-se no romance homônimo de José de Alencar e colocou em cena, além de aventureiros portugueses e espanhóis, tribos de índios aimorés e guaranis, valorizando a cultura brasileira através da música erudita. A ópera O Guarani foi apresentada em toda a Europa e na América do Norte, e pelo menos nas rádios brasileiras está em cartaz todos os dias. Afinal, é o inconfundível tema de abertura de A Voz do Brasil.